Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 19 de fevereiro. Foram múltiplas as versões a respeito de Vasco Matos, John Textor e sua tentativa de contratação pelo Botafogo. Nas últimas 36 horas, mais ou menos, muita coisa foi falada, muita informação foi publicada. E tudo começou com a notícia do GE no dia de ontem, na manhã de ontem, dando conta de que havia um acerto encaminhado com o Vasco Matos e que o anúncio estaria próximo, com o Textor, inclusive, já tendo comunicado ao Santa Clara que pagaria a multa de 1 milhão de euros, cerca de 5,9 milhões de reais. Parecia, portanto, que a gente estava se aproximando do momento decisivo. O fim desse processo seletivo pela contratação do nosso treinador, 45 dias depois do anúncio da saída do Arthur Jorge, aquela nota oficial do Botafogo. Só que algumas horas depois, o TF trouxe a informação que colocava ali um ponto de interrogação em toda essa história. A licença do Vasco Matos não seria a licença necessária para ele atuar aqui, especialmente falando das competições da Conmebol. Ele não tem a licença UEFA Pro, mas sim a licença A. O Rizek hoje, fazendo a sua apuração, trouxe um detalhe importante a respeito disso. A ausência da licença UEFA Pro não seria um impeditivo para o Vasco Matos trabalhar aqui no Brasil. O Botafogo só teria que pagar junto à Conmebol $50 mil para poder conseguir uma licença provisória, com o compromisso de que muito em breve o Vasco Matos teria o que é necessário para poder tirar a licença UEFA Pro. Ou seja, seria possível a vinda do profissional ainda assim. Em meio a tudo isso, tivemos outras informações a respeito, por exemplo, do pagamento da multa. No primeiro momento, o valor da multa, forma de pagamento, tudo alinhado. Mas o Diogo Dantas trouxe uma outra versão de que, na verdade, não estaria totalmente acertado. Você teria ali uma questão de parcelamento da multa, mas o Santa Clara gostaria de receber de uma só vez, teria o receio de não receber aquilo que é devido pela saída do seu comandante. Em meio a tudo isso, o Santa Clara já estava procurando um outro técnico, também chamado Vasco, de uma equipe da segunda divisão portuguesa. E em meio a tudo isso também tivemos a informação de que o Vasco Matos teria ido ao presidente do Santa Clara, emocionado, falando sobre tudo aquilo, o trabalho que ele vem fazendo e tal, e de repente se arrependendo de ter firmado esse compromisso com o Botafogo, dado esse aceite. Também tivemos versão dizendo que o Textor, em dado momento, teria tentado, melhor dizendo, alterar alguma coisa nesse acordo verbal que foi celebrado. Uma outra versão da história diz que nada disso aconteceu, que não teve essa tentativa de mudar alguma coisa aqui e ali. Uma parte da história sendo contada por gente de dentro do Botafogo e outra pelo empresário do treinador. Múltiplas versões. E sabe o que interessa disso tudo? Uma simples pergunta. Depois de tudo que foi falado ao longo desse dia, uma simples pergunta. Quem será o nosso treinador? Não adianta mais a gente ficar aqui debatendo o que o Botafogo errou, o que o Botafogo não errou, o que o Vasco Matos fez ou deixou de fazer. O que interessa é quem será o nosso treinador. Essa é a grande pergunta. Essa é a grande questão. O Thales Machado trouxe um detalhe hoje dizendo que o Tite ainda é uma alternativa. Sobre isso, muito sinceramente, se o Tite de fato quisesse comandar o Botafogo, a realidade é que ele já estaria treinando a equipe. Ele já estaria fazendo o trabalho dele. Porque o Textor já considerou o Tite, há muito tempo. Inclusive, o Tite ele foi considerado antes do Vasco Matos nessa reta final. Mas ele não respondeu ao Textor, ele não deu uma posição definitiva e o Textor então partiu para um outro nome, no caso, o Vasco Matos. E aí? O que o Textor vai fazer agora? Vai continuar considerando o Tite como uma opção? Vai tentar mais uma vez a contratação do brasileiro? Para mim é muito simples. O campeão da América e o campeão do Brasil tá querendo a sua contratação? Cara, isso não é pouca coisa. A gente não tá falando do Botafogo das antigas. Nessa questão financeira, de elenco e tudo mais. A gente está falando do atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.
Se o Tite tivesse naquela vibe de comandar o Botafogo, essa resposta já teria acontecido. A resposta positiva, que eu digo. Porque, às vezes, para bom entendedor, o silêncio basta. Você não está fazendo um convite para um happy hour. Você está fazendo um convite para você treinar o campeão da América e do Brasil. Que solução o Textor vai encontrar, Fogão? Honestamente, eu não sei. O que eu sei é que a gente vai se encaminhando para 50, 55 dias, 60 dias, de repente, sem um treinador. Porque a verdade é que nós demos agora uns 2 passos para trás, pelo menos. Estou torcendo muito para que isso possa representar mais adiante 5, 6, 7 passos à frente. Mas está difícil normalizar tudo isso que está acontecendo. Eu não vou normalizar, porque não deve ser normalizado. Em que lugar do planeta o campeão continental e o campeão nacional, na mesma temporada, fica tanto tempo sem um comando? Isso é normal? Isso acontece em outros lugares? A resposta é um sonoro não. Acontece de você jogar 2 taças que poderiam se somar à nossa galeria, sem um comando definido, de fato, efetivado. Não é normal. Nós jogamos a Supercopa contra o Flamengo com o Leiria e agora vamos com o Caçapa, que tem mais capacidade do que o Leiria, mas é o auxiliar permanente, não é o comandante definitivo. É normal? Não é normal. O Textor precisa encontrar uma solução o mais rápido possível. Porque depois de 45 dias não tem como mais a gente ficar olhando para tudo isso e dizendo assim, cara, tá tranquilo, tá de boa. Não dá, simplesmente não tem como. Nós precisamos de uma solução para que a gente possa começar a se preparar adequadamente para os desafios que estão por vir. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Tudo isso no mês de abril. Tudo isso. Um jogo atrás do outro. Um jogo atrás do outro. E jogos que são importantes. Vão ser 12 rodadas até a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes. 12 rodadas do Campeonato Brasileiro é 1/3 da competição. São 36 pontos em disputa. E para o Botafogo poder começar bem e se estabelecer na parte de cima da tabela, essa preparação com o novo treinador, sua comissão técnica, preponderante. Não dá para a gente falar que não. É melhor se preparar antes de você encarar as principais equipes do país do que durante. Naturalmente. Amanhã a gente vai ter um jogo importante. Um jogo onde tudo isso que veio acontecendo, todas as declarações, inclusive, do John Textor, acabaram desmobilizando a nossa torcida. É uma final internacional, gente. É uma final internacional. E, de repente, a gente vai ter 150, 200 botafoguenses, talvez, ao invés de 2.500. Algo que pode acontecer no estádio Newton Santos, com grande presença da torcida do Racing. Eles estavam pedindo até 3.000 ingressos para o setor sul. Mas do nosso lado, teve essa desmobilização. O que eu considero uma grande pena, cara. De verdade mesmo, uma grande pena. Buenos Aires foi uma cidade onde a gente foi muito feliz, mas muita coisa. A maior alegria da minha vida como botafoguense foi em Buenos Aires. E seria um prazerzaço retornar a Buenos Aires, a capital argentina, para mais um jogo importante. Prazerzaço. Mas o discurso da diretoria fez com que o torcedor olhasse para tudo isso e falasse assim, pô, irmão, para que eu vou gastar meu dinheiro? O recado está muito claro. A temporada não começa agora. A Recopa, para o Botafogo, pelo menos para a sua direção, não é importante. Os jogadores, eu acredito, eles vão querer ganhar. Porque está no DNA desses caras quererem competir, quererem vencer. Mas é uma pena que a gente tenha que jogar uma partida assim, sem de fato ter a nossa comissão técnica. Sem de fato ver o Botafogo totalmente mobilizado para levantar mais uma taça. Eu considero isso uma lástima. De verdade. Porque, querendo ou não, por mais que sejam troféus de segunda prateleira, Supercopa e Recopa
contam para o ranking nacional e internacional de taças. Contam pontos, inclusive. Pensando em ranking da Conmebol, para a gente seguir evoluindo. Podemos ganhar com o Caçapa no comando? Podemos. Podemos, porque o nosso time é bom. Tem qualidade. Mas a gente vai ficar naquela, né? Tem que torcer para o outro time estar num dia ruim. Tem que torcer para o nosso time, mesmo ainda tentando ali se estabelecer, que consiga estar numa noite inspirada. Tem que torcer para muita coisa acontecer para a gente poder, de fato, trazer um bom resultado para o Rio de Janeiro e aí, na nossa casa, termos a chance de levantar mais um troféu. O que, para o moral dos jogadores e da própria torcida, considerando esse começo de 2025 muito conturbado, seria maravilhoso. Porque teria um ambiente ali, mais uma vez, com essa coisa de vitória, taça. E esse ambiente é foda. Esse ambiente é bom demais, cara. Ambiente de vitória, de convicção de que você vai conseguir ser campeão. Isso é muito bom, cara. E não toda essa incerteza que paira sobre o Botafogo. Textor conversou com 12 treinadores ao longo desse período. Nessa reta final, Tite, Vasco Matos e Mancini acabaram ficando nesse top 3. O Mancini, difícil ter alguma mudança, né? Significativa em relação a isso. O Vasco Matos renovou com Santa Clara. Então, esquece. Sobra um. Vai ser esse o nome do Botafogo? Vai ser esse o treinador do Botafogo? Nos resta aguardar. Quero saber sua opinião, Fogão. Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike. Se discorda de mim, não tem problema. Comente respeitosamente, porque o debate é sempre muito bacana. Beleza? Tô indo nessa. Amanhã eu tô de volta. Grande abraço. Beijo no coração. Fui.